Olá, povo lindo e abençoado de Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiro quero orar por você. Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, Deus forte, poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Senhor, abençoa todo esse povo, essa nação brasileira. Abençoa Israel, Senhor, em nome de Jesus, derramando tuas bênçãos e tua gloriosa paz sobre nós, sobre todas as nações e sobre o povo de Israel, que é o teu povo escolhido. Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nosso Brasil, que a tua paz reine, que a tua paz seja, Senhor, sobre todos os lares. Todos aqueles que te louvam e te adoram, que te buscam e que te amam, seja agraciados nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero deixar para vocês aqui a palavra do Senhor, que está escrito em Lucas capítulo 18, o versículo 8, parte B. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Com uma pergunta, né? E disse também estas parábolas a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Disse Jesus: Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? E no capítulo 19, no mesmo livro de Lucas, capítulo 19, no versículo 9, né? No versículo 9, e disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui, irmão, está falando de Zaqueu, o publicano. Zaqueu, muitas pessoas já conhecem a história de Zaqueu, que ele é publicano, cobrador de impostos. E a Bíblia diz que ele roubava, né? O Zaqueu, ele roubava nos impostos. Ele não era justo. Então, Jesus veio até a casa de Zaqueu e disse, e Zaqueu, aqui, quando viu Jesus, Zaqueu se arrependeu do seu erro, se arrependeu do seu pecado, de estar roubando. E ele confessou ao Senhor Jesus e disse: Senhor, eu confesso que eu roubei, que eu roubava, mas eu vou devolver a todos que eu roubei, quanto eu roubei. E além dele dizer que ia devolver, ele confessou que não queria mais roubar. Irmãos, o importante para nós é confessar os nossos pecados ao Senhor. É verdadeiramente deixar os nossos pecados para trás. Se você adulterava, não adultere mais. Se você mentia, não minta mais. Se você era um bandido, não seja mais. Deixe de matar, deixe de roubar. Volte para Cristo. E aí entrará a salvação na sua vida. Quando Jesus nos chama para pregar o evangelho a toda criatura, e quando Jesus fala que nós temos que ir evangelizar
um por um, de casa em casa, pregando o evangelho da salvação, falando do amor de Jesus Cristo, que é o puro amor, que é Jesus que salva, liberta, transforma o homem e nos levará para o céu quando estivermos transformados. Isto foi o que aconteceu com Zaqueu. Estes dois homens, quando Jesus estava falando do fariseu e do publicano, o que acontece, irmãos, hoje? Muitos irmãos estão orando de forma errada, estão se colocando como justo e já está justo. E não precisa mais orar por ninguém. E quando ora, coloca uma oração tão justificada diante de Deus que parece que ele não está na terra mais. Parece que ele já está no céu, justificado com Jesus Cristo, né? E não é assim. Apóstolo Paulo sempre ele se colocava como o maior miserável de todos. Ele sempre dizia: eu sou o maior miserável de todos. Careço do poder do Espírito Santo e da graça salvadora em Cristo Jesus, do Pai eterno que enviou, né? Apóstolo Paulo ele sempre se colocava como o miserável, porque ele sabia que a qualquer momento, irmãos, na terra você pode falhar, você pode pecar. Na terra você pode estar firme hoje e amanhã não estar. Quantos irmãos deixaram de ir na casa do Senhor? Pararam de glorificar a Deus? Pararam de dar glória ao Senhor? Por causa de fofoca de outros? Por causa de mentira? Por causa de colegas que levantam falso? Por causa da sua própria dureza do coração? Por causa da sua frieza com Deus, não era firme, então não estava firme, qualquer coisa lhe tirou da casa do Senhor. E a oração, irmãos, aqui Jesus vem nos ensinar que nós temos que orar sempre assim, pedindo misericórdia. Olha como ele orou, o publicano. Porém, o publicano orou assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele orou, irmão, tão simples, tão rápido, mas com o coração contrito, com uma verdade. E não tinha mais palavra para ele falar a Deus. Só pediu que Deus perdoasse ele porque ele era pecador e miserável. Quando você se coloca na presença do Senhor como um pecador e miserável, você sabe quão grande Deus é. Você sabe quão poderoso Deus é. E Deus e Jesus Cristo é o nosso advogado, o nosso justificador. Ele nos justifica na presença de Deus. Irmãos, você que está firme hoje no Senhor, ore pelo seu irmão que se desviou da casa do Senhor. Ore ao Senhor pelos que estão doentes, enfermos, seja seu parente, seja seu colega de trabalho, seja amigo de amigo que você ouviu falar. Ore. Peça a Deus para que Deus derrame sua grandiosa misericórdia sobre eles. Ore para que Deus salve os miseráveis que estão aí por aí pecando, que ainda estão longe da presença de Deus. Ore para que Deus busque essas almas, para que essas almas sejam salvas em Cristo Jesus. Almeje isso no seu coração. Peça a Deus que você tenha amor pelas almas. Amor como Jesus nos ensina a ter. Ele fala que nós temos que ser como Ele. Santo como eu sou santo. Sejais santo como eu sou santo. Porque Deus quer nós santos, irmão. Irrepreensíveis aqui na terra. Mas quando nós temos que fazer a oração, nós temos que orar uns pelos outros. Pedindo a Deus, ao Pai, em nome de Jesus, um pelos outros. Orando pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos. Orando pelos irmãos da igreja que se desviaram. Peça ao Senhor. Clame ao Senhor. Mostre ao Senhor sua pequenez diante do Senhor. A sua debilidade, sabe? Você é pequenininho. Eu e você, nós somos pequeninos, nós somos miseráveis, frágeis, pecadores. Mas quando estamos na presença do Senhor, é Ele que nos justifica, irmãos.
Quando estamos na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, usado pela graça e a misericórdia de Deus, é a sua boca e a minha boca que leva a palavra de Deus aos outros que precisam, aos que estão hoje, agora, nesse momento parados, pararam de congregar, pararam de glorificar a Deus, pararam de orar. Muitos pararam, irmão, pararam na corrida que estava indo tão bem, estava indo orando um pelos outros, estava ali e a fé parece que paralisou. E ali ele caiu. Não é para você olhar porque ele caiu. É para você orar pelos que caiu. É para você pedir ao Senhor agora, Pai, levanta aquele meu irmãozinho que caiu na fé, que vacilou, que desviou, que está desviado. Senhor, salva. Senhor, busca. Senhor, usa o teu Espírito Santo para salvar. Usa a minha boca. Usa, Senhor Deus, meus pés, minhas mãos para ir até lá, orar por ele, confessar, Senhor, que eu amo ele. E aí, irmão, eu e você indo em busca dessas almas, desses irmãos, dessas pessoas que estão lá fora, sem congregar, lá fora sem força, sabe? Sem força. Vamos pedir ao Senhor, irmãos. Pedir ao Senhor, irmãos, essa fé, essa vontade de um orar pelos outros. Que nós possamos, irmãos, verdadeiramente buscar no Senhor essa convicção que nós somos necessitados do Espírito Santo de Deus, que nós somos frágeis, mas no Senhor nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que quando você está fraco, aí é que você está forte, porque você se fortalece no poder do Espírito Santo de Deus.